Certa noite, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, foi despertado por um sonho incomum. Um jovem escravo hebreu, de nome Daniel, foi chamado para interpretar o sonho. Em seu sonho, o rei viu uma estátua gigante feita de ouro, prata, bronze e ferro, com os pés de ferro misturado com barro. Passado a semana, nós estamos aqui na Igreja Adventista de Bom Sucesso, na cidade de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Eu sou José Flores, sou ancião desta igreja e estamos estudando a Palavra de Deus. Você é nosso convidado para essa semana. Se você tiver uma Bíblia próxima, abra sua Bíblia aí e nós vamos estudar então o livro de Daniel. E hoje, esta semana, o capítulo escolhido para o estudo é o capítulo 7 de Daniel. Você vai olhar ali, é um capítulo onde Daniel teve um sonho. E é o sonho dos 4 animais. Agora, uma curiosidade para você. Tá? Daniel, no capítulo 7, era o ano 540 a.C. e ele tinha 70 anos. E se você lembrar da semana passada, o estudo da semana passada, do capítulo 6, na semana passada, Daniel tinha 86 anos. Isso quer dizer o quê? Que o próprio livro de Daniel ele não está cronologicamente organizado. Então, aqui ele vai até o capítulo 6, organizado de forma cronológica, aumentando a idade de Daniel, e quando chega no capítulo 7, ele volta 16 anos, tá? Não que ele volte no tempo, mas Daniel conta aqui uma coisa que aconteceu com ele 16 anos antes. E, curiosamente falando, no capítulo 8 ele tem 80 anos, então quer dizer, ele avança um pouquinho, e o capítulo 9 ele tem 81 anos, então ele avança mais um pouquinho. Tá? Então funciona assim. Então, aqui no capítulo 7, Daniel tinha 70 anos. Tá? Então diz aqui, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando ele estava no seu leito, escreveu logo o sonho. Então ele teve o sonho, acordou e já anotou. Tá? E relatou suma de todas as coisas. Então ele relatou o quê? Um resumo do que ele sonhou. Tá? Falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Os 4 ventos do céu eram guerras. Ele viu que a guerra em todos os lugares agitavam as pessoas. O mar grande eram as pessoas, mar é gente. Então ele percebeu que no sonho dele, guerras em todos os lados agitavam as pessoas. Verso 3. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Subiam do mar. Do mar quê? Gente, subiam das pessoas. 4 animais saíam do meio das pessoas. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra, posto em 2 pés, como homem, e foi-lhe dada a mente de homem. O primeiro, nós temos aqui, é a própria Babilônia. Tá? Ele tinha um leão que tinha asas. Se você olhar na internet e você procurar lá os símbolos da Babilônia, você vai ver que um dos símbolos da Babilônia é um leão com asas. Tá? Um leão com 2 asas. Um leão com asas. E se você olhar, procure aí, escreva a porta de Ishtar, é aquela porta de entrada da cidade de Babilônia. Você vai ver à esquerda, em relevo, um leão com asas.
Então, o leão com asas já era um dos símbolos da Babilônia. Por isso que nós sabemos que o primeiro animal, do verso 4, é a Babilônia. Mas aqui diz que ele foi arrancado as asas e posto em 2 pés. Foi quando, então, a Babilônia foi dominada pelos persas. Arrancadas as asas e colocadas em 2 pés. Continuei olhando, eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. Ele dizia: levanta e devora muita carne. Este urso aqui, na qual levantou para um dos lados, é os medos e os persas. É o reinado que derrotou a Babilônia. Lembra de Daniel 2? A cabeça, nós temos aqui, a cabeça era Babilônia, o leão, o peito de prata, os braços, os medo-persas. Aqui então é o urso. Por que levantava para um dos lados? Por quê? Porque os persas eram um grupo maior do que os medos. Os medos eram um grupo menor. E todo o exército medo-persa, a maior parte do exército era dos persas. Então, por isso que o texto diz que o urso levantou-se erguido para um dos lados. Então, quer dizer o quê? Os persas eram um maior número do que os medos. E diz aqui que o urso ele tinha 3 costelas na boca. Antes de chegar na Babilônia, tá, os persas e os medos já tinham destruído 3 lugares. 2 lugares, na verdade, a Babilônia junto. Então, as 3 costelas simbolizavam a região da Lídia, a região da Babilônia e a região do Egito. Por isso, as 3 costelas. Uma das costelas era a Babilônia, uma das costelas era o Egito e outra costela era a região da Lídia, que hoje é chamado ali toda aquela parte da Grécia. Ali. Então, os persas, eles dominavam tudo. Então, as 3 costelas eram as regiões que os persas já tinham dominado. Continuando o texto, diz ali o seguinte: depois continuei olhando, eis aqui um outro semelhante a um leopardo, que tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Quem é este animal aqui? Aqui nós temos a Grécia. O leopardo, com 4 asas. O leopardo é a Grécia. O leopardo é a Grécia. As 4 asas do leopardo, tá? As 4 asas do leopardo quer dizer o seguinte, quer dizer velocidade. Porque Alexandre o Grande, quando saiu para dominar, ele foi rápido demais. Alexandre o Grande tinha apenas 23 anos quando começou a buscar o seu império. E ele foi tão rápido, mas tão rápido, que em menos de 10 anos ele já tinha conquistado toda a região até a Índia. Então, por isso as 4 asas. Porque um animal com 4 asas voa mais rápido que um animal com 2 asas. É por isso que a Babilônia tinha 2 asas, voava rápido, mas a Grécia com 4 asas tinha muito mais velocidade. E mostra que tinha 4 cabeças. As 4 cabeças são os 4 generais que acompanhavam Alexandre. Esses 4 generais eram Licímaco, Seleuco, Ptolomeu e Cassandro. Então, os 4 generais representavam as 4 cabeças. As 4 asas representavam a velocidade. E o leopardo representava a Grécia. Continuando ali, depois disso, verso 7, continuei olhando nas minhas visões da noite, e eis o 4º animal terrível, espantoso, sobremodo forte, a qual tinha grandes dentes de ferro. Esqueçam, dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava o que lhe sobrejava. Era diferente de todos os outros animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Vocês perceberam que os primeiros 3 animais Daniel consegue identificar. Ele identifica um leão, ele identifica um urso, ele identifica um leopardo. Mas o 4º animal, ele não conhecia. Era um animal terrível e espantoso que ele nunca tinha visto na vida. É como pegar um índio da Amazônia e mostrar um canguru. Ele nunca viu um canguru. Então, para Daniel, era um animal grande e terrível, que tinha dentes de ferro. Ora, dentes de ferro. Vocês perceberam que aqui o primeiro animal é um leão, Babilônia. O segundo animal é um urso, Medo-Pérsia. O terceiro animal é um leopardo, Grécia. E o 4º animal tem o quê? Dentes de ferro. Vocês perceberam que é a mesma descrição da estátua de Nabucodonosor? Aqui, leão, urso, leopardo
E grande animal espantoso com dentes de ferro, pernas de ferro. Então nós estamos descrevendo aqui esse grande animal espantoso que comia e destruía tudo com os grandes dentes de ferro, o Império Romano, que destruiu a Grécia. E aqui mostra que este Império Romano tinha 10 chifres. O que são os 10 chifres? Os 10 chifres foi quando o Império Romano, a partir do ano 445 da nossa era, começou a ser atacado pelas 10 tribos bárbaras. As 10 tribos bárbaras da Europa Norte começaram a atacar o Império Romano, então por isso que tem esses 10 chifres. Chifres porque são apenas poderes, mas não são reis. Por isso que tem esses 10 chifres aqui. Os 10 chifres já é o fim do Império Romano. Verso 8. Então eu, a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre, o pequeno, havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Aqui então, quando este chifre pequeno sai do meio dos 10 e 3 caem, nós já estamos a partir de 452 depois de Cristo. Aqui já é a semente sendo plantada da Europa que conhecemos hoje. Então nós conhecemos aqui todas as nações que hoje conhecemos na Europa. Eu tenho uma lista para trazer para vocês sobre essas nações. Deixa eu pegar aqui nas minhas anotações. Aqui. Deixa eu achar. Aqui. Então, por exemplo, esses 10 chifres eram 10 tribos bárbaras que desceram da Europa Norte, aproveitando que o Império Romano estava dividido entre o Império Romano político ao sul, que não queria mais saber de batalhas, porque saía muito caro, até porque os Césares tinham morrido e agora o Império estava na mão do Senado. E ao norte, o Império Romano militar, que tinha parado de receber verbas dos políticos para continuar as suas batalhas, tanto que o Império Romano não conseguiu passar do meio da Inglaterra ao ponto de não conseguirem vencer os bárbaros e fizeram então uma muralha e chamaram muralha de Adriano no meio da Inglaterra. E dali eles não conseguiam passar, eles não conseguiam chegar até a Escócia e a Irlanda, e os bárbaros empurravam de volta. E esses bárbaros, nós temos os nomes. Então nós temos os álamos. Eles começaram a guerrear em 352 e fundaram a Alemanha. Os francos fundaram a França em 352, os burgundos fundaram a Suíça em 406, os suevos fundaram Portugal em 406, os visigodos fundaram a Espanha em 408, os saxões fundaram a Inglaterra em 449, os lombardos fundaram a Itália em 455. Vocês perceberam que eu só falei 7? Eu só falei 7 por quê? Porque o texto diz aqui que quando o chifre pequeno sai do meio dos 10, 3 caem. Porque todas essas tribos bárbaras que vieram da Europa Norte, eles eram bárbaros, eles tinham as suas crenças em outros deuses. E este chifre pequeno que surge é a própria semente da Igreja Católica nascendo. Era a Roma papal surgindo. Roma imperial estava morrendo e Roma papal estava nascendo. E nasceu no meio desses 10 chifres. Então Roma papal, que estava nascendo, veio para esses reis novos que chegaram ali e colocaram para eles que estavam dispostos a organizá-los e dar para eles territórios, para que eles pudessem fundar as suas nações e colocar coroas na cabeça deles. Mas 3 dessas nações, que eram de linha ariana, eles seguiam a linha de Ário. Ário era um presbítero de Alexandria no 2º século depois de Cristo. E Ário, ele tinha um pensamento muito parecido com os nossos irmãos testemunhas de Jeová dos dias de hoje. Ário, eles tinham 2 situações que eles não aceitavam. Eles não aceitavam a pessoa de Cristo como Deus, e também eles não aceitavam que Cristo era Deus em pé de igualdade com Deus o Pai. Então eles aceitavam que Cristo era um Deus de segunda categoria. Ário, que era presbítero de Alexandria no 2º século, pregava isso. E essas 3 tribos que caíram eram arianos. E por serem arianos não aceitaram a influência da nova religião que estava nascendo, que era a Roma papal. Quem eram essas tribos?
os éralos, os vânulos e os ostrogodos. Então, hoje, poderíamos ter 3 países a mais na Europa, na qual esses 3 foram extintos. Nós vamos estudar isso depois mais para frente, como eles foram extintos. Tá? Continuando o estudo aqui, mostra o seguinte. O verso 9 diz o seguinte, assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã. O ancião de dias aqui é Deus o Pai. Tá? Deus o Pai. Continuando, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha um com as nuvens do céu, tá? Um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Aqui então, no verso 13, Daniel está tendo um vislumbre da volta de Jesus. Ele está vendo Jesus voltar nas nuvens dos céus, o Filho do Homem. E o Filho do Homem é levado até o ancião de dias, que é Deus o Pai. Tá? E ele o aceitou aqui. Tá? Continuando. Verso 14. Foi-lhe dado domínio e glória. Para quem foi dado domínio? O ancião de dias deu domínio ao Filho do Homem. Foi-lhe dado domínio e glória e reino para os povos, nações e homens de todas as línguas, para que servisse o seu domínio e o domínio eterno, que não passará, e o seu reino será destruído. Vocês já viram um texto muito parecido com este? Vocês lembram da estátua de Nabucodonosor, quando fala na pedra? Vocês viram que o texto aqui mostra todos os reinos da estátua de Nabucodonosor, mas agora aparece o último reino, que é o quê? É a vinda do Filho do Homem para reger e para nunca ser destruído o seu reinado. Vocês viram? É a mesma descrição de Daniel 2, quando fala da pedra retirada assim, auxílio de mãos, que veio e bateu nos pés da estátua, que são os 10 dedos, que representam aqui as 10 tribos, e a estátua toda destruída. Então, o verso 14 fala da volta de Jesus e o seu reinado que vai durar para sempre. Continuando aqui, diz aqui o verso 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. E aí ele descreve o quarto animal e dá uma descrição daquilo que eu já expliquei para vocês. Agora eu quero pular junto com vocês até o verso 25. Tá? O verso 25 diz o seguinte: proferirá palavras contra o Altíssimo. Quem vai fazer isso? Aquele chifre pequeno. Por que aquele chifre pequeno tem boca e olhos? Porque ele fala palavras. Ele tem olhos porque ele vê e porque ele fala. E o que ele fala? O verso 25 fala. Então, o chifre pequeno diz o que é o seguinte: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Se um tempo é ano, então nós temos o quê? 1 ano, 2 anos e a metade de um ano. Nós temos 3 anos e meio. Agora você faz a conta. Se cada ano tem 365 dias, você faz então 3 vezes 365 dias, mais a metade de 365 dias. Você vai encontrar a conta de 1.260 anos, 1.260 dias. Como nós estamos falando aqui de uma profecia, então dias vira ano. Então, um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo é o mesmo que 1.260 anos. Os mesmos 1.260 anos que aparecem lá em Apocalipse 13. Tá? E também são o mesmo tempo que aparece quando Daniel 12 fala em 42 meses, que é a mesma coisa. Um tempo, 2 tempos, a metade de um tempo. 1.260 anos ou 42 meses, todas as 3 formas de falar da mesma coisa, do mesmo tempo. Só que em locais diferentes e em momentos diferentes, de formas diferentes. Aqui diz o seguinte, que ele proferirá palavras contra o Altíssimo. Quando ele fez isso? Ele fez no dia 7 de março de 321, na qual houve um concílio chamado Concílio de Nicéia. E no Concílio de Nicéia, eles decidiram 2 coisas. Eles decidiram o seguinte: eles decidiram a questão de um dia de guarda a mais, além do sábado, e também decidiram sobre a questão da humanidade de Cristo. Você pode encontrar isso aí na internet, a decisão sobre a humanidade de Cristo. Mas o importante aqui é que eles decidiram sobre um dia de guarda. Era o dia 7 de março de 321 depois de Cristo. Por isso que diz ali: ele cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Esse um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo não começou em 7 de março de 321,
mas na verdade começou em 538, mais à frente ainda, cerca de 200 anos depois é que foi então colocado um decreto de morte, na qual então se iniciava o tempo desses 1260 anos, que era um tempo, 2 tempos, metade do tempo. Então, 7 de março, instituiu-se um dia de guarda. 200 anos depois, colocaram então uma lei que era prisão e morte para quem não obedecesse esse tempo de guarda. E aí esse tempo se estendeu então até o ano de 1798. E um outro estudo nós vamos fazer mais para frente, no estudo da semana que vem. Convido você para pensar. Você percebeu aqui que todas as partes da Bíblia estão interligadas? Um texto ensina outro, um texto completa o outro. O texto que mostra de Daniel 2, ele repete em Daniel 7, vai repetir de novo em Daniel 8 e vai repetir de novo em Daniel 9. Tá? Por que isso acontece? Porque Deus julga isso importante e quer que nós estudamos isso, quer que você estude isso, para que você possa ter conhecimento, estar preparado e ver os sinais quando Jesus voltar. Quero você estar junto conosco, em pé naquele dia quando Jesus voltar. Quero você fazer parte do império que Cristo vai colocar nessa terra, sendo a pedra arrancada assim ao fio de mãos. Se você também quer fazer parte, ore comigo agora. Santíssimo Deus, bondoso Pai, te agradecemos, Senhor, porque tens cuidado de nós. Te agradecemos, Senhor, porque tens cuidado da história desse mundo e conduzido a história desse mundo com a tua mão. Os homens pensam que conduzem, Senhor, mas nós sabemos que é tu que conduz, é tu que coloca e retira pessoas. E sabemos, Senhor, e conhecemos o final da história. Nós sabemos que no final, quem vai governar é Cristo, com mão de ferro, guardando para que nunca mais aconteça o pecado no universo. Nós possamos estar em pé naquele dia e fazer parte do teu reinado. Em nome de Jesus. Amém.